Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar início aqui às nossas aulas sobre gestão de projetos, certo? Eu quero só mostrar aqui. Então, no caso, a gente estava falando sobre planejamento, execução, controle do projeto. E aí nós iniciamos com o top falando sobre definição do escopo, qualidade, responsabilidade e sequência das atividades. Nessa parte, nós começamos falando sobre o estabelecimento do objetivo do projeto, a definição do escopo. Dentro dessa definição do escopo, nós falamos sobre as exigências do cliente, caderno de encargos, entregas, critérios de aceitação dessas entregas e, de uma maneira bem superficial, ainda falando sobre o escopo, sobre a EAP, a estrutura analítica do projeto. Demos continuidade falando sobre planejar a qualidade, e aí sim falamos de maneiras mais esmiuçadas sobre a EAP, que é criar a estrutura analítica do projeto. A EAP, a gente pode resumir ela numa forma de representação gráfica do escopo do projeto, ok? Através, principalmente, como a gente está usando de maneira mais usual também, e como a gente está vendo aqui nas aulas, através de um organograma, vamos dizer assim, com o fluxo também das atividades. Delegar responsabilidades, definir as atividades e, por último, as atividades sequenciais. Inclusive, a gente vai fazer aqui uma revisão, vamos dizer assim, da atividade passada, em que é abordado justamente uma das coisas que eu quero abordar é justamente isso, a questão das atividades sequenciais. A atividade passada, ela era essa daqui, ó, desenho um diagrama de rede representando a seguinte lógica. O projeto começa com 3 atividades, A, B e C, que podem ser realizadas simultaneamente. Quando A estiver finalizado, D pode começar. Quando B estiver finalizado, F pode começar. Quando B e D estiverem finalizados, E pode começar. O projeto é finalizado com X, quando C, E e F forem finalizados. C, E e F. Certo, beleza. Então vamos lá. Aí, ó, eu tenho esse daqui. Esse aqui foi uma das respostas que eu recebi, ok? Toda a questão de disposição, principalmente aqui, ó, A, B e C, elas obrigatoriamente alinhadas porque elas começam simultaneamente. Já eu tenho D, E e F aqui que estão, mas no enunciado da questão não informou se elas seriam ou não sequenciais. Então, nada impede delas estarem aqui demonstradas como atividades simultâneas, quer dizer, não sequenciais, simultâneas. Sequencial é quando você leva aqui a sequência, certo? E finalizando com o projeto F. No que essa questão aqui, no que nessa resposta pecou? Cadê o início? Certo? Eu tenho as atividades A, B e C. Essas atividades A, B e C estão dentro de um projeto. Então eu tenho que ter aqui um início, um projeto, um subprojeto, um início aqui de onde parte todas essas atividades, certo? No mais, ela está, ela tende ela responde bem à questão, ok? Olha só, essa daqui já tem um início, ok? E, inclusive, eu gostei muito aqui dessa questão de exposição, demonstrando aqui o status, né, como iniciado, finalizado e concluído, ok? Inclusive, existe mesmo, até a gente vai ver isso aqui, essa questão da legenda do organograma do projeto, fluxograma do projeto, ok? Tá aqui com as legendas e tudo. No entanto, qual o erro da questão aqui, da resposta? Não há um estabelecimento sequencial aqui, há só ligação. Mas eu não posso me prender somente, por mais que aqui seja demonstrado como início, e aí presume-se que isso aqui seja o fim, mas eu não posso me prender somente como é que eu vou dizer, a dedução, né, por ordem sequencial. Porque a e D vem depois, então não, porque isso aqui é só uma representação, gente. Eu poderia ser um X, um Y, uma estrela, sei lá, para cada atividade, projeto, subprojeto que está representado aqui. Então aqui falta, no caso, a setinha demonstrando aqui a sequência lógica das atividades, como é demonstrado aqui, ok? Seguindo desse daqui, ó, vamos lá.
por questões. Por mais que comece da maneira certa, aqui mostrando a sequência lógica pela setinha, mas a atividade A, B e C, como foi dito no enunciado, elas são executadas de maneira simultânea. Não há representatividade gráfica aqui que demonstre isso, ok? Elas não estão demonstrando, muito pelo contrário. Está aparecendo aqui que B, por mais que não dependa da execução de A e C, só começa quando termina. Aqui, ó, tá vendo? Terminou, chegou aqui, também terminou, começa B. E isso aqui, ó, essa setinha que está apontando aqui para duas atividades. Eu não tenho como determinar se a atividade C tem que terminar para começar a B ou é a atividade B que tem que terminar para começar a C. Além disso, olha onde é que está o final aqui, certo? O final tem que ter uma disposição gráfica também, tem que ser visualmente perceptível. Então, ele deveria estar aqui no lugar do para cá para o final depois do E, certo? Ok? Mas eu não levei tanto em consideração a bem resposta, vamos dizer assim, da atividade, sim, ou a entrega dentro do prazo pré-estabelecido. Foi só uma questão simples, ok? Foi uma semana, praticamente uma semana, 5 dias, para vocês entregarem. Então, realmente é tempo suficiente, ok? Aí eu não vou, quem fez, ok, tá com seu pontinho garantido, quem não fez, sinto muito. Eu não vou ser muito tolerável quanto a isso não, porque é 5 dias para fazer uma questão simples dessa, certo? Mas vamos lá dando início. E aí agora a gente vai falar, gente, sobre o desenvolvimento e programação, né? Lá na parte de planejamento, execução e controle do projeto. Quanto ao desenvolvimento e programação, primeiro passo, nós precisamos estimar os recursos da atividade, certo? Os recursos estimados, exigidos para a atividade, influenciam sua duração estimada. Deve-se também levar em consideração sua disponibilidade. E aí é óbvio que vocês também já devem ter esse entendimento de que recursos não se limita à unidade monetária, certo? A valor, a dinheiro, certo? A gente está falando sobre recursos materiais, recursos estruturais, recursos financeiros também, recursos pessoais. Exemplo, eu sou responsável pela execução de projetos em uma construtora, em empreiteira. E aí eu recebi um projeto X contratado, né, de um cliente e vou executar esse projeto. Para a execução desse projeto, eu preciso de X engenheiros e Y arquitetos, um número X de engenheiros e um número X de arquitetos. Por mais que eu tenha todo parte do maquinário, a verba já está disponibilizada, ok? Então, os operários mesmo já estão lá, meu corpo de operários, mas eu não tenho o time, vamos dizer assim, o grupo completo de engenheiros e de arquitetos para bem execução desse projeto. Então, eu não tenho disponibilidade de todos os meus recursos, por mais que eu tenha 90%, mas eu preciso da disponibilidade dos meus recursos necessários para entregar, certo, o objeto do meu projeto a contento. Entendendo a disponibilidade dos tipos e quantidades de vários recursos durante o período em que o projeto será realizado, é necessário estimar os tipos e quantidades de recursos exigidos para realizar cada atividade específica. Recurso, atividade, a gente pode chamar de unidade de medida mínima de um projeto. Então, eu tenho um projeto, né, no meu projeto, eu tenho um projeto dentro desse projeto, eu tenho subprojetos, e aí eu tenho as atividades para serem executadas dentro desse meu projeto. Atividades que elas são mesmo descritas, né, na EAP, até a gente viu isso na aula passada. E aí, para executar essa atividade, eu preciso estimar, certo, os recursos necessários para que ela seja realizada, até porque o meu subprojeto ou projeto a qual essa atividade esteja atrelada só vai estar totalmente executado quando todas as atividades que compõem ela estejam executadas também, ok? Então, é necessário, né, estimar os tipos e quantidade de recursos exigidos para a realização de cada atividade específica. A duração estimada de cada, aqui a gente viu de recurso, estimar recurso, agora é estimar a duração da atividade. A duração estimada de cada atividade deve ser o tempo total decorrido, o tempo para o trabalho ser feito, além de qualquer tempo de espera associado.
é recomendado que a pessoa responsável por realizar a atividade específica estime sua duração, ou seja, a cada pessoa que é dada a responsabilidade da execução de uma tarefa, é recomendado que ela estime a duração para executar essa tarefa. Isso gera compromisso, né, porque foi ela que estimou esse prazo e evita divergências gerenciais, de entendimento, de estabelecimento de metas, certo? Só que em casos de projetos grandes, de grandes projetos, pode não ser possível que cada pessoa estime a duração das atividades. Em vez disso, deve ser designada uma pessoa experiente para estimar tais prazos. Vamos supor que eu tenho um projeto enorme, de escala nacional, certo? Em que existe uma série infinitas, vamos dizer assim, quase infinitas, inúmeras, de atividades a serem executadas, ok? Eu não tenho como pedir para cada pessoa responsável pela execução de cada atividade estime o prazo. Isso aí, com certeza, pode até comprometer a boa execução do meu projeto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso delegar, vamos dizer assim, essa estimativa de prazo para uma pessoa experiente, certo? Para fazer essa estimativa. Ela pode, inclusive, ser responsável por um grupamento, uma série de atividades. Então, sobre todas essas atividades aqui, você é o responsável. Você vai estimular o prazo para entregar esse pacote de atividades, ok? Isso aí até ajuda a desburocratizar a boa execução das atividades do meu projeto. E ainda falando sobre estimar a duração da atividade, a estimativa da duração de uma atividade deve ser baseada na quantidade estimada de recursos necessários para ser realizada. E aqui eu tenho uma representação gráfica, olha só, eu tenho um projeto chamado Envernizar Piso, que começa com a atividade 1, e aí eu tenho aqui o número da atividade 1, e aí, consequentemente, a atividade sequência, jogo que está mostrado aqui na representação gráfica pela seta, recolocar os móveis, até porque não tem como eu colocar os móveis antes de invernizar o piso. Então, a atividade 2, recolocar os móveis. E a estimativa de duração. Essa estimativa de duração também é bom estipular a unidade dela, se é em dias, meses, anos, horas, minutos, ok? Então, eu estipulo a duração de cada atividade. Aí, no caso de invernizar piso, tem estimativa de duração de 5, acredito que possa ser horas, e a recolocação dos móveis em 1 hora. Então, eu tenho 6 horas no total aqui, depois a gente vai ver como é que estimula o tempo total de um projeto, certo? Para execução dessas atividades aqui, invernizar o piso e recolocar os móveis. Essa representação gráfica, vocês não devem se prender a ela, até porque a gente vai ver aqui no final da aula outra, muito mais complexa, inclusive retirada do livro, em que eu já posso informar lá várias outras informações. Ó, aqui eu tenho determinado qual é a atividade, invernizar o piso, mas eu devo também informar quem é o responsável, quais são as atividades, uma vez que possa ter várias atividades para execução de um elemento desse daqui, só quais são as atividades necessárias, certo? Mas vocês não precisam se prender, é só uma representação exemplificativa de como eu informo, como é importante e como eu informo também essas informações na minha representação. Certo? Vamos lá, dando continuidade. Não vou falar disso aqui. Tendo em vista isso aqui, a gente vai dar continuidade agora, na próxima aula, de maneira mais esmiuçada, sobre essa estimativa, principalmente quanto à duração da atividade, certo? A gente se vê daqui a pouquinho na próxima aula.